Olá! É muito bom mais uma vez podermos chegar para adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E é dessa forma que nós queremos iniciar o nosso culto. Primeiramente, quero convidar você a olhar a palavra de Deus, porque sempre nós encontramos a direção para a nossa vida quando nós olhamos para ela. O verso de número 1 do Salmo 77 diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Quero convidar você a elevar a sua voz e clamar ao Senhor nesta hora, crendo que o Senhor ouve, que o Senhor responde, que o Senhor ilumina, que o Senhor dá a vitória, que o Senhor vai à frente. Vamos orar e falar com Deus. Pai, diante do Senhor nós estamos. O Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor, ó Deus, é aquele que cuida de nós, é aquele que nos orienta, é aquele, ó Deus, que faz infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Através desse culto, ó Deus, fala conosco, queremos entender os teus caminhos, ó Deus, discernir os teus propósitos, saber, ó Deus, qual a decisão que devemos tomar, qual o caminho que devemos seguir. Senhor, leva nossa mente cativa para ouvir a Tua voz. Leva nossa mente, ó Deus, aprisionada de tal maneira que possamos, ó Deus, ter ciência daquilo que o Senhor quer da nossa vida. Senhor, faz-nos cada dia mais parecido com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Somos limitados e precisamos da graça e da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Que todo ato desse culto seja para engrandecimento e louvor do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Quero lembrar a você que na semana que vem é o primeiro domingo do mês de junho e quero fazer um convite especial a você para estar junto conosco ceando, tomando a ceia do Senhor. Talvez faz muito tempo que você não chega à casa do Senhor para cear. E esse é um dos meios da graça, do favor que nós não merecemos, que Deus deixou para que eu e você pudéssemos fazer uma avaliação, lembrar da obra que o Senhor fez por nós na cruz, rever conceitos, se algum pecado, se alguma coisa que não agrada, pedir perdão e restaurar a nossa comunhão com o Senhor. Venha estar conosco nesse próximo domingo, em o nome do Senhor Jesus. Agora, eu quero falar com você a respeito de ser um missionário pós-moderno. Assim que você ouvir a mensagem falar ao seu coração, convido você a partilhar essa mensagem com mais 3 ou 5 pessoas. Envie essa mensagem, talvez até mesmo para outro país, para que ele possa ouvir na própria língua materna a mensagem de Deus. Também inscreva-se no canal no YouTube, toque o sininho para receber notificações e ainda, dá um joinha, um likezinho aí, um joinha para que a mensagem seja distribuída de uma maneira mais ampla ainda sobre o nosso país. Muito obrigado pela sua atenção e que o Senhor fale ao seu coração. Agora nós vamos adorar a esse que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Venha comigo, vamos adorar. Graças a Deus. Bom estar mais uma vez na casa do Senhor, podendo estar aqui com a intenção de adorá-lo, de ministrar louvores ao seu santo nome. Querido, e que Deus, que em meio a tantas dificuldades que temos vivido nesses dias, te dá a ousadia de sonhar. Eu quero dizer para mim e para você nesse tempo que o Senhor preparou para nós, que você ouse sonhar os sonhos de Deus, porque eles jamais vão ser frustrados nas nossas vidas. Amém?
Vamos adorá-lo nessa noite dizendo que assim como José ousou sonhar e no seu tempo o sonho aconteceu, você e eu também podemos sonhar os seus sonhos. Em nome de Jesus. Aleluia. Só queremos te agradecer, Senhor, por plantar sonhos em nós e torná-los possíveis. Aleluia. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar e Deus vai cumprir. E mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá. Só creia. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da sua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. E talvez você chegou aqui e está escutando esse louvor com alguns sonhos guardados em suas prateleiras, com alguns sonhos por algum tempo deixados de serem experimentados e vividos na presença do Senhor. Deus te torna nessa hora com ousadia chegar na sua presença e falar: Senhor, eu quero viver o extraordinário de Deus, eu quero viver momentos novos de experiências na tua presença. Oh, e como José declarou e um dia chegou a ser grande no Egito, assim vai ser a tua história, em o nome de Jesus. Declare mais uma vez comigo. Aleluia. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir.
nessa hora em especial queremos olhar para mais um salmo, salmo de número 78. Na nossa escola bíblica dominical, pudemos olhar para o salmo de número 77. Agora, vamos olhar para o salmo de número 78. Ele não é pequeno e, portanto, nós vamos dividir em algumas partes para que a gente possa ouvir. Talvez começamos hoje, agora, terminamos à noite, ou se não, a semana que vem. Hoje eu quero, junto com você, olhar do verso 1 até o verso de número 8. Salmo de número 78, verso de número 1 até o verso de número 78. Diz assim a palavra de Deus. Deus e o seu povo, salmo didático de Asaf. Verso 1. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não o encobrimos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não esquecessem dos feitos de Deus, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Vamos orar, Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que a Tua palavra fale ao nosso coração, que possamos ser tocados por ela. Vem sobre nós, vem, ó Pai, fazer aquilo que só o Senhor é capaz de fazer, nos convencer, nos moldar, nos mudar, nos transformar, em nome de Jesus. Amém. Quando olhamos para esse salmo, ele tem o título de Deus e o seu povo, um salmo que está escrito como salmo didático de Asaf. O que é que Asaf queria ensinar? Quando olhamos, descobrimos que esse salmo, ele revela, depois do verso de número 8, 400 anos de história do povo de Israel, as suas gerações que estiveram diante do Senhor. Por isso, ele escreve no verso de número 3, o que ouvimos e aprendemos, e que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Asaf, então, introduz justamente com essas palavras o Salmo de número 78. Destacando um pouco da desesperança e incredulidade em relação ao Senhor e a falta de fé, porque ele narra alguns acontecimentos na história daquilo que Deus realizou desde lá do começo, da saída do Egito e essa coisa toda. Ele relata, mas vemos que logo
parece que o povo esquece e entra a desesperança e a incredulidade. Veja só que nós estamos olhando Asaf ensinando o povo através desta composição. E que nesta hora nós possamos também aprender com esta composição. O Salmo de número 78 é um exemplo de lições. E nós podemos ver que a lei, o Torá, a palavra em hebraico, Torá, que é instrução, nós encontramos aqui que ele ordenou que os pais ensinassem aos seus filhos, a fim de que colocassem em Deus a sua confiança. O que mais nos chama a atenção é que há pelo menos 6 fontes de aprendizado nesse salmo sobre a pessoa de Deus e sobre as instruções que Deus está dando. As instruções do Senhor são claras, são bem apresentadas nesse salmo. Instruções essas que eu e você, nós precisamos aprender. Não era só para eles naquele tempo, mas é para a minha pessoa e a sua pessoa nesses dias. E ele começa falando sobre o primeiro tipo de aprendizado que nós precisamos ter. E esse primeiro tipo de aprendizado que nós precisamos ter são as instruções de Deus. Quando nós olhamos para o versos 5, diz: ele estabeleceu uma norma em Jacó e promulgou uma lei em Israel. Se ele, então, estabeleceu uma norma e promulgou uma lei em Israel, significa que o povo deveria aprender através desta lei. E o que chama a atenção é que esta lei deveria ser ensinada aos filhos. Asaf está dizendo assim: olha, nós não vamos encobrir de maneira alguma aos filhos. Precisamos contar às gerações vindouras tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor realizou. Precisamos transmitir aos filhos, o verso de número 5, a fim de que a nova geração o conhecesse. E ainda, quando esta nova geração viesse a conhecer, contasse então a geração seguinte. O que Asaf está nos ensinando aqui é a importância, o valor da instrução transmitida de pai para filho e assim sucessivamente. E ele está desafiando e dizendo: nós não vamos encobrir aos filhos, contaremos, nós vamos transmitir, nós vamos falar, nós vamos anunciar o seu poder e as suas maravilhas. Nesta hora eu quero, junto com você, olhar para a palavra de Deus, porque há um desafio para mim, para você, para que você, possamos também passar para a nova geração as instruções do Senhor. É um desafio. O jovem hoje, ele está vivendo na pós-modernidade e é um desafio. Talvez você é um daqueles que diz assim: pastor, como é que eu vou instruir, como é que eu vou passar? Porque parece que esta nova geração não quer ouvir, não quer entender, não quer de maneira nenhuma saber das maravilhas do Senhor. Quero dizer a você que a geração pós-moderna tem algumas características e quero chamar a tua atenção para que você possa entender essa nova geração e, entendendo a nova geração, poder achar meios, maneiras, pedir a direção de Deus para que a instrução possa ser passada. Há dias
olhando alguns artigos sobre a juventude, o jovem pós-moderno, eu encontrei na tribuna alguns pontos destacados por um grupo de pessoas. Parece-me que são pessoas consideráveis no nosso país. William César Castilho Pereira, psicólogo, analista institucional da UFRJ, professor da PUC em Minas. Ele dá alguns pontos importantes sobre esta nova juventude pós-moderna. E eu quero chamar a tua atenção para que a gente possa entender e que possamos, em nome do Senhor Jesus, passar as instruções que o Senhor estabeleceu, a norma que o Senhor deu. Temos diante de nós um desafio. Quando olhamos para a juventude pós-moderna, ela está centralizada, ou a sua centralidade está nas emoções e na relativização dos valores e das tradições. Funcionam escolhas de experiências sem critérios absolutos. É assim que eles funcionam. E talvez você não consiga passar porque eles estão com os valores completamente longe daquilo que um dia foi os seus valores. É uma geração que é de pouca leitura, mas uma geração acostumada com estímulos constantes através da imagem. Tanto assim o é que vejo crianças pequenas com o tablet do pai e da mãe, ali mexendo, fuçando, capaz de já descobrir algumas coisas no computador que a pessoa mais velha não tem esta capacidade. É uma geração que também não tem um compromisso definitivo, nem na vida religiosa, nem na vida casada. Facilmente eles estão trocando, facilmente estão se deslocando de um lado para o outro. Ainda uma geração que tem aí opção por relações interpessoais e horizontais. Eles têm facilidade nesta relação aberta com grupos de amigos e são mais valorizados no meio deles. Talvez você, como pai, fale e não ouça, mas ele ouve muito bem o grupo de amigos, a turma. Também nós encontramos que o entrosamento maior com o gênero masculino e feminino. Não há nenhum grupinho de os meninos e as meninas. Fácil de entrosar. Desinteresse pela macropolítica e ainda uma tendência para o prazer imediato. Muito fácil. E é isso que eles estão buscando. O texto da palavra de Deus está dizendo assim: olha, tem um fator importante, que é transmitir essa instrução de Deus para a nova geração. Que nova geração? Esta nova geração que está vivendo esse momento, o qual eu acabei de descrever. E para nós é um grande desafio, porque está diante de nós o humanismo, o existencialismo, juntamente com o hedonismo, o relativismo e o misticismo, tudo envolvido. E qual é o nosso grande desafio? Aqui está dizendo assim: transmita a palavra aos seus filhos. O nosso desafio é estar atento a essas mudanças. Estamos vivendo num tempo de muitas mudanças, mudanças rápidas, tão rápidas que às vezes não conseguimos acompanhar. Mas uma das coisas que nós não podemos deixar de maneira nenhuma de fazer é justamente estar sendo, em segundo lugar, o profeta para esta geração. O texto nos revela que era extremamente importante passar a instrução,
para que eles pudessem ter a confiança em Deus. Alguns dos nossos filhos já não têm mais essa confiança em Deus. Estão afastados de Deus, estão afastados da igreja, estão afastados da palavra de Deus. Aqui, a importância de passar é para que eles pudessem ter esta confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus. Quantos têm se esquecido dos feitos de Deus? Têm andado longe daquilo que o Senhor deu as instruções e os feitos, e ele vai citando logo abaixo do verso 9 ao verso de número 64 desse salmo, ele começa a contar a história de fé de Israel e tudo aquilo que foi acontecendo quando eles viram Deus fazer, como está no verso 12, prodígios na presença dos seus pais. E ainda lá na terra do Egito, o mar abrindo-se, eles então, Asaf começa a contar esses feitos maravilhosos para que eles não viessem a perder a sua confiança em Deus e não se esquecesse dos feitos de Deus. Mas eu quero parar um pouquinho aqui, porque não é só uma questão de passar esta instrução aos filhos. Há 2 pontos aqui que eu quero destacar. Primeiro, a confiança em Deus. Embora muito se tenha ouvido sobre Deus, fico feliz que nos nossos dias estamos podendo ter uma novela, quem diria, uma novela falando da palavra de Deus, da Bíblia. Mas parece que, mesmo assim, pessoas não têm confiança em Deus. Você confia no Senhor? Sua confiança está em Deus de todo o coração? Você consegue ou tem conseguido passar essa confiança em Deus para a geração dos seus filhos, ou netos, ou bisnetos? Ou esta confiança em Deus parece que foi abandonada? Você é o único que ainda o tem, mas a geração em seguida, ela está completamente esquecida desta confiança em Deus. Veja que essas instruções era para que eles pusessem a confiança em Deus. Você tem posto a sua confiança em Deus? Ou a sua confiança tem sido simplesmente em qualquer outra coisa que não seja em Deus? Coloque a sua confiança em Deus. Segundo, era para que eles não viessem a esquecer, ou seja, sempre eles pudessem lembrar dos feitos de Deus. Uma das coisas que o diabo quer fazer na nossa vida é justamente fazer-nos esquecer dos feitos maravilhosos do Senhor. De alguma maneira, ele tenta fazer com que se apague da nossa mente, da nossa memória, os feitos extraordinários dele, fazendo com que Deus possa ser pequeno na nossa mente, que a pequenez de Deus possa ser fator preponderante para não chegarmos diante desse Deus, dizendo: se ele fosse realmente Deus, ele iria fazer completamente diferente. Aqui era esses 2 pontos, para que a geração seguinte não viesse a deixar de confiar no Senhor e que se esquecesse dos feitos do Senhor. E em terceiro lugar, mas lhe observasse os mandamentos. Aquela próxima geração era para confiar em Deus, não se esquecer dos feitos e ainda observasse os mandamentos. Que não fossem como os pais, geração obstinada e rebelde. O que Asaf está dizendo aqui
é que esta nova geração não, de maneira alguma, pudesse se esquecer dos feitos do Senhor, da confiança e muito mais, que eles pudessem observar os mandamentos de tal maneira que não viesse ser geração obstinada e rebelde, como aquela geração do começo, que vez ou outra deixavam de confiar em Deus. O primeiro momento foi logo diante do Mar Vermelho, quando os egípcios vieram atrás. Eles logo já esqueceram completamente dos feitos de Deus ali no Egito, das pragas, se esqueceram. E então passou a ser geração rebelde, a reclamar, a murmurar, então tentar afrontar a Deus, ou a Moisés dizendo, nos trouxesse aqui para morrer. Sua função foi trazer a gente aqui para que a gente morresse nessas condições. Não há comida, não há alimento, não há água, não há carne. Portanto, a sua função foi simplesmente nos trazer aqui para morrer. Foram geração rebelde e obstinada. Agora, encontramos nesse pequeno trecho da palavra de Deus, Asaf dizendo, olha, partilhe, anuncie, fale, dê orientação aos filhos. E aqui não é só eles, para mim e para você, para que a gente não esqueça, para que a gente confie em Deus e ainda para que nós possamos observar os seus mandamentos e não venhamos ser geração rebelde, obstinada, geração de coração inconstante. O que é que Asaf está dizendo aqui? Que não viesse ser uma geração que uma hora estava bem firme ao lado do Senhor, outra hora dava as costas para o Senhor. Uma hora com Deus, outra hora sem Deus. Uma hora encaminhando, outra encaminhando e sendo encaminhado pelo Senhor, outra hora completamente afastado. Ele estava dizendo para não ser uma geração de coração inconstante e cujo espírito, a expressão aqui é, não foi fiel a Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. E aqui tem 4 características importantes. Sermos fiéis ao Senhor, termos os ouvidos atentos e a mente e o coração voltado para os mandamentos, não esquecermos de maneira alguma dos feitos de Deus e ainda não deixarmos de confiar no Senhor. Essa é a instrução a princípio de Asaf. Asaf está alertando o povo para que não viesse a esquecer. Começa dizendo, meu povo, escute a minha lei, escute a minha lei. Não só escuta, mas transmita à família, aos filhos, para que venha a ser bênção em o nome do Senhor Jesus. Aqui eu quero finalizar com 2 desafios. Primeiro, trata-se com você. Você tem confiado em Deus? Você tem confiado em Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento? Você realmente confia no Senhor? Segundo, você tem se lembrado a cada dia dos feitos de Deus ou conforme vai apertando a situação, vai produzindo em você ansiedade, angústia, medo do amanhã, porque você se esqueceu dos feitos de Deus. Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente.
Aquilo que Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje e muito mais, porque Ele é Deus. Não esqueça dos feitos do Senhor. Guarde e observe os mandamentos. Não afaste-se do livro da lei, mas guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Que não venhamos ser uma geração rebelde, obstinada, inconstante, cujo espírito não foi fiel ao Senhor, mas que possamos ser fiéis ao Senhor, que o nosso coração possa ser constante diante do Senhor, que você permaneça fiel agora e até a hora da morte, em nome do Senhor. E esse é o primeiro desafio. E o segundo é passar isso à nova geração, geração pós-moderna, que nós não entendemos muito bem ainda, mas elas precisam e elas carecem justamente desta orientação, desta transmissão, como diz aqui, transmite a seus filhos, transmite o conhecimento à nova geração, transmite as maravilhas de Deus, transmite, em nome do Senhor Jesus, os feitos do Senhor. E eu tenho a certeza que isso mudará a história da sua casa, a história dos seus filhos e a história do nosso país, em nome de Jesus. Quero convidar você a orar comigo nesse instante, suplicando ao Senhor que dê essa confiança, suplicando ao Senhor que Ele não deixe você esquecer de modo algum, suplicando ao Senhor que você possa observar e guardar os mandamentos e que possa ter um coração constante e fiel ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor possa estar sobre a nossa vida, de tal maneira que não venhamos a esquecer, de maneira alguma, dos poderosos feitos do Senhor. Que a nossa confiança possa estar em Ti. Que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, possamos ter um coração constante e fiel ao Senhor. Ajuda-nos a transmitir à nova geração a Tua palavra, para louvor, honra e glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou um momento especial de nós adorarmos ao Senhor com aquilo que nós temos. Deus não deu a você o que você tem à toa. Ele deu a você para que você pudesse, então, mostrar a sua fidelidade a Ele. Como você demonstra a sua fidelidade a Ele? Devolvendo 10% daquilo que Ele colocou de 100% nas suas mãos. E você demonstrará a sua fidelidade ao Senhor, devolvendo a Ele. Ele poderia já tirar, como o governo faz, já tirar o imposto. Mas isso não é imposto. Mas Ele não faz isso, porque Ele quer trabalhar na nossa confiança, na nossa fidelidade. E, então, ao fazer a sua oferta ou você dizimar, você está, então, devolvendo um pouco ao Senhor daquilo que você tem recebido. Seja fiel, as contas estão aparecendo aí na tela, você pode usar a chave Pix, que é 19983490033, para então fazer aí o seu dízimo. A sua oferta, ela é um ato de gratidão a Deus. É um ato especial de agradecer por tudo aquilo que Ele fez. Nós temos a certeza que você é grato ao Senhor, pelo dom da vida, pela saúde que você tem, pelo aniversário que você fez, pelo emprego que você tem, pelas coisas que têm acontecido na sua vida.
Seja um ofertante agradecido. Você pode direcionar a sua oferta para as cestas básicas, para que nós continuemos a fazer esse trabalho aqui da visualização e você receber o culto na sua casa. Também temos um pedido especial. Estamos mexendo na fachada, descobrimos ali que a fachada da igreja está com algumas partes caindo, o reboco já está velho e estamos fazendo uma pequena reforma. Se você quiser contribuir nesta área, será muito bem-vinda. Carecemos e precisamos em o nome do Senhor. Você pode destinar, ou nenhuma dessas coisas. Dizer assim: Senhor, eu estou devolvendo. E os irmãos têm a capacidade da administração, fazem como eles assim acharem o melhor. Faça isso em nome de Jesus. Oremos. Pai, diante do Senhor nós estamos, agradecidos pelas ofertas, pelos dízimos, que o Senhor venha abençoar a cada um dos ofertantes, cada um dos dizimistas, encha com a tua graça, com o teu favor e com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Chegou o momento também de nós orarmos, de levantarmos um clamor com relação aos pedidos. Talvez você tenha passado um momento de dificuldade na área da saúde, e esse é o momento de nós orarmos. Você pode pôr as mãos sobre o lugar que está enfermo, e nós vamos fazer essa oração em nome do Senhor Jesus. Também colocar sua família na presença de Deus, parentes, filhos, pais, esposo, esposa, na presença do Senhor, crendo que Ele faz o milagre. Também, talvez a situação seja com relação à empresa, aos negócios, às dívidas. Deus é capaz de fazer um milagre. Senhor, nesses tempos difíceis, dá-nos um coração puro para vermos a Tua face e renova, Senhor, em nós, em nossa fé, um espírito inabalável. Senhor, que as provações se acheguem, mas que nós possamos expressar com fé o tamanho do nosso Deus e sermos vitoriosos, crendo que o Senhor nos dará livramento. O Senhor é quem tem a caneta da nossa história e nós cremos nesse Deus poderoso. Eu quero te pedir, te alegre nesses dias, confia no teu Deus e declare comigo: cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável. Aleluia. Oh Senhor, é para a tua honra e glória. Todas as nossas conquistas, todas as nossas vitórias, é para exaltar o teu santo nome, aquele que nos amou primeiro. Tudo é teu, Senhor. Nós somos gratos. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. E renova um espírito inabalável. Não retire, Senhor, não retires de nós o teu Espírito. Assim é a nossa oração. Não retires de nós o teu Espírito. Sei que não vai ser tão fácil.
jamais, Senhor. Não retires de nós o teu Espírito. Oh, aleluia. Não retires de nós o teu Espírito. Vamos declarar assim para Ele, ó. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Declare. Sei que não é tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero em ficar pra trás. Então nos ajude, Senhor. Eu quero ser, declare, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros E não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, Mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero em ficar pra trás. Cante pra Ele nessa noite. Eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus. Confirma em nós, Senhor, um homem e uma mulher segundo o teu coração. Aleluia. Quero convidar você a orar e a falar com Deus. O Senhor é Deus poderoso que faz o milagre. Se você está doente, peço que você coloque as suas mãos sobre a parte enferma. Talvez seja a hora de você colocar aí o pedido com relação à sua família, à sua casa. Em nome de Jesus, essa é a hora de orarmos e falar com Deus. O Senhor vê, o Senhor responde, o Senhor ilumina, o Senhor dá vitória, o Senhor vai à frente. Você crê? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, clamamos agora para que o Espírito do Senhor venha sobre, ó Deus, a nossa vida. Em especial esse que está enfermo, que está doente, está carecendo do agir de Deus. Em nome de Jesus, faz o milagre, ó Deus. Tira toda infecção, toda inflamação. Tira, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, todo câncer, em nome do Senhor. Só o Senhor é poderoso para fazer o milagre e nós cremos nisso. Cremos no agir de Deus. Cremos no toque do Senhor. Cura, sara, para louvor do Teu santo nome. Para que haja testemunho na Tua casa. Também, ó Deus, aqueles que estão clamando e orando, agora, por familiares, por filhos, por filhas, por pais, mães, por maridos, por esposa, que o Senhor estenda as suas mãos, o Senhor que sabe, o Senhor que conhece, o Senhor que vê tudo, sabe de tudo, possa estender as mãos, alcançar, mudar de direção, converter, ó Deus, em nome do Senhor Jesus.
aqueles, ó Deus, que têm enfrentado uma luta muito grande na área das finanças. Que o Senhor coloque as suas mãos poderosas, Pai, em nome de Jesus, fazendo algo extraordinário, abrindo portas, dando a Deus condições para o trabalho, para louvor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. É que nós oramos. Amém e graças a Deus. Amém? Muito bem. Antes de a gente encerrar, lembrando a você que você pode ser um missionário do nosso tempo, enviando essa mensagem para mais 3 ou 5 pessoas, inscrevendo-se no nosso canal e dando um likezinho, tocando o sininho para receber novas notificações, e eu tenho a certeza que a mensagem chegará a lugares mais longínquos com o seu empenho, com a sua vontade de partilhar a palavra de Deus. Vamos receber agora a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.